O ser humano foi criado por Deus como um ser social e afetivo. Nós fomos criados com a necessidade de viver em sociedade, de nos relacionar uns com os outros. E também temos sentimentos e a necessidade de aceitação e de receber afeto, amor. Foi feito uma pesquisa nos Estados Unidos. Eles entrevistaram prisioneiros que ficaram anos isolados em uma solitária, sem ter acesso a outros presos, por serem de alta periculosidade. E depois de anos, quando conversaram com eles, eles relatam que lutavam a cada dia para manter a sanidade mental. Quem aqui viu o filme O Náufrago? O Náufrago, com Tom Hanks, se eu não me engano. No filme, o personagem de Tom Hanks sofre um acidente aéreo, o avião cai em alto mar e ele vai parar em uma ilha deserta. Ali ele, sozinho, aprende a sobreviver com os recursos da natureza. Tem um momento no filme em que ele tenta suicídio, mas não encontra coragem para seguir até o fim. E ele pega uma bola de voleibol e desenha com sangue 2 olhos, uma boca e um nariz. E ele passa a conversar com aquela bola, como quem conversa com um amigo. Ele desabafa, ele sorri, ele chora. O nome da bola é Wilson. Quem lembrou? Porque nós temos a necessidade de nos relacionar, de ser aceito e de ter amor. E muitas pessoas trazem na alma um buraco, uma ferida, e muitas vezes a origem dessa ferida na alma, dessa carência exacerbada que escraviza o ser humano, tem origem na infância. Às vezes a pessoa, quando criança, foi abandonada pelo pai, pela mãe, às vezes em detrimento dos irmãos. Os pais deram mais atenção aos irmãos. Às vezes na escola, por uma característica física, a pessoa sofre bullying. Isso faz com que ela crie na alma um sentimento de rejeição, de baixa autoestima. Ela cresce com uma ferida, e quando ela entra em relacionamentos já na fase adulta, ela, por ter uma ferida na alma, uma carência afetiva excessiva, ela acaba sufocando as pessoas com quem se relaciona. Ela é como se fosse um poço sem fundo, que você lança terra, mas nunca enche
a pessoa que tem carência afetiva exacerbada por uma ferida do passado, talvez uma rejeição de um namorado, de um noivo, de um casamento que não deu certo, talvez a traição de amigos, gerou uma ferida e uma rejeição, e a pessoa cresce com esse sentimento, ferindo a sua alma, e quando ela se relaciona, ela com a necessidade de se preencher, com a necessidade de suprir a sua necessidade de afeto, de atenção e de carinho, ela acaba sufocando as pessoas com quem se relaciona. É aquela pessoa que não dá espaço a outra pessoa, que fica ligando a todo momento no trabalho, que fica cobrando todo o dia palavras de afirmação. Ela precisa ouvir: eu te amo. Ela precisa ser tocada, ela precisa de declarações de amor. Não que o ser humano não precise de carinho, de palavras de afirmação, mas tem pessoas que esse sentimento a domina, a escraviza. O problema está quando não há moderação. A pessoa é uma escrava da carência emocional, e muitas vezes por carência ela acaba vendo virtude em pessoas que não têm virtude, e para não estar sozinha ela acaba entrando em relacionamentos com pessoas que irão feri-la, e muitas pessoas vivem uma relação em que são agredidas fisicamente e emocionalmente, mas aceitam porque as migalhas são para ela melhor do que nada. Elas se submetem a coisas que uma pessoa sã em sua emoção não se submeteria, e ela acaba então procurando no cônjuge o preenchimento da alma, e ela acaba sufocando. E as pessoas que convivem com pessoas que são escravas emocionais da carência, elas acabam se sentindo sufocadas, elas se sentem sem espaço, porque por mais que você dê atenção, dedique tempo, dê palavras e gestos de carinho, nunca é o suficiente. A pessoa sempre vai vir com cobranças, e tem uma hora que as pessoas que se relacionam com alguém que tem essa ferida na alma, elas vão querer se afastar, elas vão querer estar longe, porque a pessoa deixa elas se sentindo sufocadas. Poxa vida, eu faço tudo e nunca é o suficiente, porque a pessoa tem uma ferida que está aberta. Eu não estou dizendo que o casal não possa conversar, mas de forma moderada. Aqui eu estou falando de um desequilíbrio, de uma pessoa que é escrava afetiva da carência, que é doente na alma, e muitas vezes, quando não consegue se preencher no cônjuge, muitos casamentos acabam por coisas desta origem. Então a pessoa começa a sufocar os filhos, começa a sufocar os amigos, e o problema é que a nossa vida é corrida. Todos nós temos muitos afazeres diários, afazeres em casa, o trabalho, a necessidade de sono, de coisas que você precisa fazer no teu lar, e nem sempre você tem tempo para si, quanto mais para dedicar para a pessoa que é carente afetiva. Nem sempre você vai conseguir corresponder, e é nesse momento que a pessoa se sente
sozinha, abandonada, sem valor. Eu não valho nada, ninguém me dá amor, ninguém se importa comigo. Eu conheço uma pessoa que desenvolveu uma doença chamada hipocondria. A mente da pessoa faz ela acreditar que ela desenvolveu uma doença, e muitas vezes, com o poder da mente, ela acaba realmente ficando doente. Essa pessoa, na infância, foi criada por estranhos, de casa em casa, sendo destratada, e ela cresceu com um sentimento de rejeição, e para chamar a atenção, sem perceber, ela se tornou hipocondríaca, está sempre doente, está sempre precisando fazer exames, consultando, tomando remédios, porque a doença na verdade é na alma. E muitas vezes a pessoa, quando não consegue se preencher no cônjuge, não consegue se preencher com os filhos, ela busca na área profissional. Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um pós, um mestrado, um doutorado, e glória a Deus por quem pode estudar e se torna alguém relevante na sociedade. A Bíblia diz que nós devemos ser cabeça e não cauda, andar por cima e não por baixo. O problema é que nós não podemos colocar as nossas expectativas em coisas que não podem nos preencher. Nada nessa terra pode preencher a tua alma. Não existe riquezas, não existe casa, não existe carro. Tem pessoa que pensa, o dia que eu me formar, quando eu pegar aquele canudo, eu vou ser a pessoa mais feliz. E ela pega o canudo e se sente feliz porque vê a resposta de uma luta, mas lá dentro ela percebe que aquele canudo, embora tenha trago alegria, abriu portas, vai trazer um retorno financeiro que é bom, deve ser buscado, não vai preencher o vazio da alma. O carro, você vai olhar e os teus olhos vão brilhar, e você vai ficar feliz. Tem gente que compra um carro e fica o dia todo lá passando paninho. Glória a Deus, se você tem condição. Mas um carro não pode preencher o vazio da tua alma. Um diploma universitário não pode preencher o vazio da tua alma. Se relacionar com alguém que te dá amor e carinho não pode preencher o vazio da tua alma. Ter filhos saudáveis, obedientes, carinhosos, não pode preencher o vazio da tua alma. São coisas importantes que você deve buscar, mas isso não preenche o vazio da tua alma. Só existe uma coisa que pode preencher o vazio da tua alma e curar todas as feridas que te tornam escravos da carência, da necessidade de atenção e de afeto exacerbada, porque necessidade moderada todos temos. Ninguém aqui é eremita que vive sozinho. Todos precisamos de atenção, de relacionamento, de carinho, de aceitação, mas de forma moderada. O problema é que nós vivemos em uma sociedade que está ficando doente na alma. Pessoas estão solitárias, carentes no meio de multidões. Outras pessoas buscam no álcool fugir de uma realidade. Quando ela bebe, é como se ela fugisse da realidade, fugisse dos problemas. Então ela vive bebendo. Outras pessoas buscam na prostituição. É como se ela quisesse se recompensar pelas tristezas, pelas injustiças, pelos problemas da vida. Então ela se prostitui. Outras buscam na pornografia, na masturbação,
se preencher, se suprir, e elas encontram nestas coisas momentos de prazer, momentos em que elas fogem da realidade. Mas o mundo só oferece prazeres momentâneos e passageiros. Logo elas se deparam com a realidade e se veem vazias. Você vê o exemplo do Elvis Presley. Sonhava em fazer fortuna, sonhava em ter o seu talento reconhecido, começou cantando para Deus, mas a glória do mundo foi mais forte e o atraiu, abandonou os caminhos do Senhor, fez fortuna se tornando o rei do rock, admirado por pessoas de todos os cantos da terra, tinha o próprio avião, tinha tudo que o dinheiro pode comprar, todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Mesmo assim se afundou nas drogas, nos remédios. Por ser uma pessoa depressiva, a alma dele tinha uma necessidade, que o reconhecimento das pessoas, o aplauso, o elogio não preenche. Tem pessoas que são pessoas de sucesso aqui no mundo, mas a alma delas está vazia, porque se você tiver tudo aqui nessa terra e não tiver o Senhor Jesus, você não tem nada, você é pobre e miserável, porque Deus colocou dentro da nossa alma um espaço vazio, que nenhum bem, que nenhuma pessoa, por mais importante que seja, nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem o aplauso, nem o sucesso financeiro. E eu não estou dizendo que tais coisas são erradas, eu estou dizendo que a realização, o preenchimento da tua alma, a tua satisfação, só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo. Tem pessoa que ela vive no shopping, ela compra com cartão, com o dinheiro que ela não tem, coisas que às vezes não precisa naquele momento, ela deseja, mas não precisa. Tem uma diferença entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu desejo. E a pessoa que ganha pouco, ela tem que saber escolher: isso daqui eu desejo ou eu preciso? E ela então prioriza o que ela precisa. Mas a pessoa que tem carência afetiva, quando não se preenche com as pessoas, muitas elas acabam tentando se recompensar. Ela vai no shopping, estoura o cartão, ela compra sapato, ela compra bolsa, ela compra camisa, e naquele momento ela tem um prazer, ela está se sentindo recompensada. É como se os problemas, o vazio desaparecesse por momentos. Logo o vazio volta e chega a fatura, e a pessoa fica endividada, fica mais atribulada. Tem pessoas que desenvolvem doenças físicas, diabetes, vive tendo que fazer HGT, verificando a glicemia, tomando insulina, porque está com os triglicerídeos altos, está obesa, acima do peso, porque além de não fazer um exercício, se refugia na comida. Ela come de forma compulsiva, mas na verdade a fome dela é na alma, é uma necessidade de se preencher, é uma necessidade de se sentir amada. E por mais que você tenha a atenção das pessoas, por mais que você seja uma pessoa bem relacionada, amada pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelos teus pais, pelos irmãos da igreja, que você tenha sucesso financeiro, uma boa casa, um bom carro, e glória a Deus por isso, se você não
tiver dentro de você aquele que te criou, aquele que te projetou e que colocou dentro da tua alma esse vazio, você nunca vai se sentir pleno. Você vai ter tudo e o teu tudo vai ser nada, porque Deus colocou esse vazio para atrair o homem a si, para poder salvá-lo. Porque se o homem não tivesse a necessidade de buscar a Deus, ele não o buscaria e perderia a salvação. Então Deus nos projetou com um vazio que só Ele pode preencher. Fora de Jesus não há vida plena. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Só Jesus pode nos dar vida abundante. Só Ele pode preencher o vazio da nossa alma. E quanto mais você tem intimidade com Deus e é cheio do Espírito Santo, menos dependência afetiva você tem, menos necessidade de aceitação, menos você se humilha para homens. Porque quando você vai a um lugar secreto, eu não estou dizendo de ter uma vida religiosa, de vir à igreja, de fazer a corrente tal, de fazer a campanha tal, porque tem muita gente que vem na igreja toda semana, mas ainda não conhece Jesus, não tem uma vida de intimidade com Deus, não é amiga do Espírito Santo, não ouve a sua voz, porque não o busca. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não estou falando sobre vir à igreja, eu estou falando sobre conhecer Jesus como alguém real, como um amigo real, que você conversa, que você abre o coração, que diariamente você vai no lugar secreto, dobra os joelhos, entra na presença dele e abre o coração. Tem pessoa que abre o coração para o colega de trabalho, para o vizinho, para pessoas que na verdade não estão nem aí para o problema dela. Vai desabafar no Facebook, as pessoas só criticam, ficam sabendo da tua vida, dos teus problemas e não te ajudam. Então o que você precisa fazer para vencer a carência, para não ser escravo da carência, para se preencher? Ter uma vida diária de intimidade com Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. E como que você conquista isso? Apenas vindo na igreja? Apenas ouvindo? Não, isso faz parte, mas é no teu dia a dia, você encontrando um momento para ir ao lugar secreto, para estar a sós com o Senhor, para dobrar os joelhos, para se desligar do mundo e entrar na presença dele. Senhor, eu te adoro, eu louvo o teu nome. Senhor, hoje eu estou triste, eu estou me sentindo sozinho, rejeitado, eu estou com dívidas vencidas, eu não sei o que fazer para resolver essa situação, mas eu estou aqui e eu te adoro, eu bendigo o teu nome, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero crescer no Senhor, enche a minha alma. Quando você faz isso, o Espírito Santo, que é o único que pode entrar, que conhece a tua mente, o teu coração, ele sabe o que você precisa. Às vezes nem você sabe o que você precisa. Você está pedindo uma coisa quando precisa de outra. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele pega a tua lágrima no momento de quebrantamento e ele apresenta diante do trono de Deus, e ele diz: Pai, o que ele precisa, essa lágrima quer dizer isso, ela está pedindo isso, mas o que ela precisa é isso. Dando para entender, meu irmão? Muitos cristãos se suicidando. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Você sabia que em 2020, só no Brasil, cerca de 13 mil pessoas, 13 mil almas eternas
se suicidaram. A ausência de Deus. Muitas religiosas, muitas conheciam a letra, iam em templos, mas não conheciam o Senhor Jesus real, vivo, como um amigo que você conversa. Isso é cristianismo. Eu pareço um doido. Às vezes eu ando na rua, no trabalho, conversando com Deus, e o Espírito Santo fala na minha mente, me ensina a palavra. Quantas vezes eu estou querendo dormir, não estou falando mal de ti, Senhor. Quantas vezes eu querendo dormir, e o Espírito Santo falando comigo, e a minha cabeça viajando nas Escrituras, como se tivesse alguém pregando na minha mente. Quantas vezes eu estou andando e o Espírito Santo falando, isso é o que te faz sentir aceito, o que te faz sentir amado, o que preenche o vazio da tua alma, porque infelizmente as pessoas que te cercam, por mais boa intenção que tenham, por mais boas que sejam, elas nem sempre vão te corresponder. Muitas vezes não é nem porque não querem, é porque não tem tempo. Às vezes a pessoa não tem nem tempo para ela, vai poder estar todo o tempo passando a mão na tua cabeça, eu te amo, você é importante, não fica dodói. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, através de uma vida de oração, de adoração, de entrega, mais cheio do Espírito Santo você é, e menos necessidade de aceitação e de afeto você vai ter. Você vai ter equilíbrio nas tuas emoções. Os teus relacionamentos não vão ser doentios. Porque tem pessoa que quando ela sufoca a outra diz, eu não aguento mais, chega, acabou, nunca está bom, nunca é o suficiente, por mais que eu faça, você é um poço sem fundo. Quem já viveu com alguém assim, conhece alguém assim? Uma pessoa que parece uma pessoa sem fundo. É uma pessoa que está doente nas emoções. Por mais que você tente, você não vai conseguir suprir, preencher por completo. Eu lembro, quando solteiro, como se diz, fiquei com uma menina aqui, com outra ali. E aí quando eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, eu pensava, poxa, essa menina é diferente, ela é obediente aos pais, vai na missa todo final de semana. Isso é lá nos meus 15 anos. Ela é diferente. Se eu tiver o amor dessa menina, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir amado, eu vou casar com ela, eu vou ser completo. Daí eu, com muito esforço, consegui conquistar. Fiquei o melhor amigo, conquistei, namorei, noivei, casei. E eu percebi que, embora tenha me trago muita felicidade, eu sou feliz no meu casamento, com a minha família, mas teve um vazio que ela não preencheu, porque só o Senhor Jesus pode preencher a nossa alma. Então, tem pessoa que ela se frustra, porque ela coloca as expectativas dela em coisas que não podem preenchê-la. Quando eu pegar o canudo, eu vou ser feliz. Ela pega. Teve um técnico de futebol americano. Ele conseguiu algo incrível. Ele fez o time dele, que era um dos últimos, que só perdia, ser o campeão. E ele foi aclamado. As pessoas estouraram champanhe, levantavam ele para cima, comemorando. E ele saiu dali enquanto todos comemoravam, no auge da vitória, e se suicidou, porque ele pensava que ele iria se preencher com aquilo, e aquilo não preencheu. Você pode ter o sucesso que for. Tem pessoas de sucesso pulando de prédios, colocando corda no pescoço e dando cabo da vida. O cantor Kurt Cobain, do Nirvana, em 1994 abriu. Quem conhece Nirvana? Uma banda reconhecida no mundo, vendendo milhões, enchendo estádios de futebol, todo mundo admirando. Aos 27 anos,
o vocalista se suicida com um tiro de espingarda, encontrado 3 dias depois. Milionário, fama, reconhecimento, sucesso, o mundo aos pés, mas nada daquilo preenchia a alma dele. Então trabalhe, estude, tenha sonhos, mas não esqueça que você é um ser espiritual. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Você é um peregrino, um forasteiro. Paulo disse: se colocarmos a nossa esperança apenas aqui na terra, nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança deve estar nos céus, naquilo que é eterno. Isso aqui tudo passa. Ontem você se olhava no espelho, parecia um pêssego com a pele lisinha. Hoje não tem creme que resolva, o cabelo vai branqueando, vai caindo, a ruga vai aparecendo, a marca de expressão. É ou não é? Daqui a pouco você olha e esse fio branco não tinha. Faz parte, meu irmão. Essa ruga, não vou citar nomes, mas tem uma pessoa, por exemplo, artista de TV, tem dinheiro, fez trocentas cirurgia plástica, puxou daqui, puxou dali, puxou de lá, chegava a ficar toda repuxada assim, gracinha. Pegou, né? Gracinha. Não adianta, essa vida passa, a juventude passa. Ontem nós éramos um pêssego, agora nós estamos indo para nos tornar ameixa seca. Mas nós temos uma promessa de um corpo glorificado, de vida eterna. Então não coloque a tua esperança apenas aqui, na terra, nas coisas materiais, em pessoas. Busque ao Senhor Jesus. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque um tempo no teu dia para entrar no lugar secreto, para ter vida de oração. Vir no culto não basta. É no dia a dia que você vive a vida. Não adianta você vir no culto, pastor, eu tenho paz quando eu estou no culto, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, mas quando você sai lá fora, você se sente sozinho, você se sente infeliz, você se sente fraco. Entre no lugar secreto, porque você entra fraco e você sai forte. O Espírito Santo fala com você, Ele ministra no teu espírito, na tua alma, Ele tira as fraquezas, a solidão, o sentimento de abandono, de inferioridade. Quantas vezes eu me sentindo sozinho, pequeno, pensando em desistir, e eu entrava na presença do Senhor e chorava. Se tiver que chorar, chore na presença de Jesus, que se importa com você, que pode solucionar os teus problemas. Às vezes você chora para o mundo e ninguém te ajuda, ninguém estende a mão, quando você deveria abrir o coração e chorar na presença daquele que pode resolver os teus problemas. Então você tem que ter um tempo, não apenas ser um religioso, mas ser alguém que lá na louça, quantas vezes eu vou lavar a louça? Quando eu folgo, eu lavo louça, eu cozinho, eu arrumo a cama, e eu boto o celular ali, boto pregação, boto louvor, e vou conversando com o Senhor. O Espírito Santo vai falando comigo, vai ministrando. Isso é vida com Deus. Não é vir num culto. Vir num culto faz parte, mas não é tudo, não é suficiente. Você dá 1h30 da tua semana e achar que é o suficiente. A tua alma tem uma sede, uma fome, que isso não vai suprir. Então você precisa lá fora ter um tempo para ir ao lugar secreto e não se refugiar em pessoas, não se refugiar em comida. Tem pessoa que é glutão, ela come, mas é na alma. Ela come de forma compulsiva. A comida acaba sendo uma idolatria, porque ela busca no alimento saciar algo que só o Senhor pode saciar. Por isso que a palavra de Deus condena os glutões, porque eles estão colocando o prazer do alimento no lugar
do Salvador Jesus. É um problema na alma. Então, busque ao Senhor Jesus, e Ele vai preencher a tua alma, Ele vai sarar as feridas da tua alma, Ele vai fazer você se sentir amado, aceito. Ele disse: vinde a mim como estás, aquele que vem a mim de forma alguma eu o lançarei fora. Você pode ser rejeitado por pessoas, você pode ser desvalorizado por pessoas, pessoas podem não notar a tua ausência, mas o Senhor morreu na cruz, dando a sua vida, dizendo: eu prefiro morrer do que passar a eternidade sem você. Ele não abre mão de você. Então corra para os braços de Jesus, seja amigo do Senhor Jesus, seja amigo do Espírito Santo. Tenha amigos, mas que o teu melhor amigo seja o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te levar a Jesus, é Ele quem vai te revelar a Jesus. Jesus disse: o Espírito Santo virá e Ele testemunhará de mim. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus, que nos faz sentir o desejo de conhecer, adorar, servir Jesus. E quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos recompensa, nos dando a alegria da salvação, preenchendo a nossa alma. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e você ser uma pessoa que se sente vazia. Existem tipos de depressão que eu não vou poder entrar por causa do tempo, mas muitas delas você vai se guardar se você for cheio de Deus. Algumas podem ter origem hormonal, falta de hormônios como dopamina, que podem desencadear uma depressão, mas tem algumas que têm origem na alma, traumas, perdas, abandono, e essas você não sofre se você estiver cheio da presença de Deus. Se coloque em pé.